Olá pessoal, eu sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1, do curso de Licenciatura em Matemática EAD. Hoje nós vamos iniciar a unidade 2 e vamos falar sobre função quadrática. Inicialmente vamos fazer a definição da função quadrática e a função quadrática ela é definida da seguinte forma. É toda função f de R em R que assume a seguinte forma. Então, o formato da função quadrática ele é escrito na forma ax2 mais bx mais c com a diferente de zero. Então, observe que na função f nós temos três coeficientes, o a, o b e o c, aonde o a tem que ser diferente de zero. Tá? Então, outra observação é que esses coeficientes eles são coeficientes reais da função. Então, não existe restrição para esses coeficientes. A única restrição é que o coeficiente do termo x2 tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se ele for zero, a gente deixa de ter uma função quadrática e passa a ter uma função do primeiro grau. Alguns exemplos. Observe aí que a função f foi dada como x² menos 4x mais 3. Então, eu tenho que a é 1, o b é menos 4 e o c é 3. Na letra B, nós temos que a função y é igual a menos 2x2 mais 2. Temos que o a é menos 2. Observe que o termo x não aparece, então o b é 0. E o termo independente, que é o c, é igual a 2. Também na letra C, nós temos uma outra função do segundo grau incompleta. Nós temos o termo a, que é menos meio. Nós temos o b, que é o coeficiente que acompanha o x, que é 5. E o termo independente não aparece, portanto, o c é 0. E, por fim, nós temos aí a função h, 3x2. Então, nesse caso, aí nós temos apenas o a, que é igual a 3. O b e o c não apareceram, então eles são iguais a 0. Agora, a gente vai falar do gráfico da função quadrática. Então, o gráfico de uma função quadrática ele é dado por uma parábola. Então, se ele é uma parábola, existe dois sentidos. Essa parábola pode ser feita com a concavidade virada para cima ou para baixo. Então, essas concavidades elas são determinadas exatamente pelo A, se o A for positivo ou se o A for negativo. Se o A for positivo, nós temos aí uma concavidade virada para cima. Então, observe que a concavidade é o sentido. Então, isso é a concavidade. Então, concavidade para cima. Se o A é menor que zero, a concavidade já é virada para baixo. Como qualquer função, a função quadrática também tem seus zeros. E eu já tinha definido que, para encontrar os zeros de uma função, basta pegar a função igual a zero. Ou seja, neste caso, vamos tomar a função quadrática e vamos igualar a zero e ir em busca das raízes. Então, pegar a função igual a zero, então eu estou necessariamente pegando ax2 mais bx mais c igual a zero. Nesse caso, quando você pega uma função quadrática igual a zero, você está exatamente resolvendo uma equação do segundo grau. E já que eu vou resolver uma equação do segundo grau, nós temos que passar pelo discriminante, que é o delta, que é dado pela fórmula b² menos 4ac. Em seguida, a gente entra na fórmula de Bhaskara para encontrar o x, que é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E depois a gente pode discutir essas raízes. Por quê? Porque existem três situações a serem discutidas. A gente pode ter essa função da seguinte maneira. Podemos ter o discriminante sendo maior do que zero, e ela aparece duas raízes reais e distintas. Nós podemos ter o discriminante sendo zero, aí aparece duas raízes reais iguais. Então, a gente fica com menos b sobre 2a. E podemos ter também o delta negativo. Neste caso, ela não vai existir raízes reais. É bom enfatizar. Tá? Eu não estou dizendo que não existe raízes. Então, quando o delta é negativo, existem raízes, só que as raízes são complexas. Como a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, portanto, neste caso, não existem raízes reais. Então, o vértice da função quadrática, eles são dados pelas seguintes coordenadas. Então, nós temos o vértice, ele é dado pela coordenada de x menos b sobre 2a e pela coordenada de y menos delta sobre 4a.
Então, nós temos uma fórmula fechada para encontrar o vértice da função. E aí vale enfatizar, já que eu estou falando de vértice lá da parábola, então existem dois sentidos. Se esse A for positivo, essa concavidade ela é virada para baixo. Então, desculpa, a concavidade é virada para cima. Então, necessariamente, eu tenho um ponto de mínimo. E se o A for negativo, a concavidade já é virada para cima. Então, necessariamente, eu tenho um ponto de máximo. Então, observe essas curvaturas, porque essa curvatura vai te dizer se é um ponto de mínimo ou se é um ponto de máximo. Então, a função quadrática ela pode também assumir um novo formato, que é o que a gente chama de forma canônica. Então, através dos vértices, eu consigo também exprimir aquela função que era x2 mais bx mais c, ela pode ter uma nova forma que a gente chama de forma canônica. E essa forma canônica ela tem exatamente este modelo. Então, é um A vezes x menos x do vértice ao quadrado mais o y no vértice. Então, eu consigo, em vez de depender de A, de B e de C, eu posso depender apenas do vértice e também depender do A. Então, o A sempre vai ser necessário. Tá? Já que a gente está falando dos vértices, é interessante também se falar do ponto máximo e do ponto mínimo. Então, o ponto máximo e mínimo de uma função é dada pelas coordenadas do vértice, ou seja, então aquele ponto que a gente chama o ponto V, ele também se torna o ponto máximo e o ponto mínimo dependendo do A. Então, as coordenadas são os mesmos valores, né? Então, eu vou ter um xm menos b sobre 2a e um ym menos delta sobre 4a. Então, graficamente, nós temos essas duas situações. Ó, observa que essa curvatura aqui, ó, virada para baixo, isso só acontece quando A for menor do que zero. Então, necessariamente, eu tenho aqui um ponto ó, de máximo. Então, esse V aqui passa a ser ponto de máximo porque é o maior valor assumido lá em cima. Nesse outro caso aqui, eu já tenho um delta maior do que zero. Então, concavidade é virada para cima. Então, necessariamente, ó, aqui eu tenho um ponto de mínimo. Então, esses são o ponto mínimo e ali é o ponto máximo. E o ponto mínimo e o ponto máximo ele tem coordenadas. Então, ele vem uma coordenada de x, que a gente chamou de xm, e ele vem também uma coordenada de y, que a gente chama de ym. É interessante também se falar no estudo do sinal da função quadrática. E aí, a gente vai ter 6 casos. Os 3 primeiros, vamos trabalhar sempre com o A maior do que zero, ou seja, com a função que tem a concavidade virada para cima. E aí a gente só faz a diferença entre os deltas. Se o delta é maior que zero, se o delta é igual a zero, ou se o delta é menor do que zero. Porque cada delta desse vai me dizer como é a raiz. Na primeira situação, se você observar, nós temos A maior que zero, então concavidade virada para cima, e delta maior do que zero, portanto, duas raízes reais. Então, quando isso acontece, observe que entre as raízes, eu vou ter a função sendo negativa e fora das raízes, né, antes das raízes e depois das raízes, eu vou ter a função sendo positiva. Já na outra situação em que o delta é zero, eu vou ter as raízes sendo positivas para todo x que não seja a própria função, que não seja a própria raiz, porque na raiz eu vou ter a função sendo igual a zero. E por último caso, né, se eu tiver o delta sendo negativo, eu não vou ter essa função triscando o eixo. Então, necessariamente, para todo x, ela vai ser positiva. Agora, pessoal, a gente vai analisar as mesmas situações que nós analisamos no item 1, 2 e 3, só que, porém, eu vou ter agora o A sendo negativo. Isso significa dizer que as parábolas elas vão ter a concavidade virada para baixo. Na primeira situação, né, que é o quarto item, nós temos aí a parábola virada para baixo. Aí o que acontece? Fica o sinal que nós encontramos aqui na 1 fica invertido aqui. Então, observe que aqui eu vou ter, se antes era negativo, agora passa a ser positivo. E agora, se antes da raiz e depois da raiz era positiva, agora passa a ser negativo.
E a mesma coisa acontece para o item 5. Então, ela passa a ser estritamente negativo, exceto na raiz. Tá? E para o sexto item, ela passa a ser estritamente negativo para todo x que você tome quando o delta for menor do que zero e o A sendo menor do que zero. Agora vamos fazer alguns exemplos, pessoal. Observe o seguinte. No exemplo 1, construa os gráficos das funções abaixo e determine sua forma canônica. Então, olha só, na letra A ele diz f de x é igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 3. O que você precisa para você construir o gráfico? A gente precisa, inicialmente, vamos analisar o zero da função, tá? Para saber se existe raiz. Por que é importante analisar o zero da função? Porque aí, quando você analisa o zero da função, você já vai analisar o discriminante, o delta. Então, eu estou analisando x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, nós temos que o A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Então, vamos atrás do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Então, resolvendo aqui, a gente fica 16, aqui fica 12. Então, fazendo as nossas continhas, nós temos delta igual a 4. Ou seja, delta igual a 4 maior do que zero. Significa dizer que eu tenho duas raízes reais. Quem são essas raízes? Pela forma, fica menos b. Como o b é negativo, então fica mais 4. Mais ou menos a raiz do delta. Então, o delta é 4. A raiz dele fica sendo 2. Dividido por 2a. Como o a é 1, então aqui a gente fica 2. Significa dizer que eu tenho dois caminhos. Eu tenho um x1, que eu vou trabalhar com a soma. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. E eu vou ter o x2, que vai ser 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Encontrei as duas raízes. Em cima disso, a gente vai também encontrar o vértice. Mas para me encontrar o vértice, eu preciso encontrar as coordenadas dele. Então, primeira coordenada, x do vértice, tem uma fórmula, lembra? Então, nós temos menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos o b é menos 4. Sobre 2a, o a é 1. Portanto, aqui fica menos com menos dá mais. Fica 4 dividido por 2 dá 2. E vamos atrás do y do vértice. Então, fica menos b. O y do vértice fica menos delta sobre 4a. O delta nós já encontramos, que é menos 4 sobre 4a. 4 vezes 1, fazendo as nossas contas aqui, encontrei também. Significa dizer que o nosso vértice vai ser 2 e menos 1. Então, eu já sei que o vértice é 2 e menos 1. Já sei quem são as raízes, né? Porque em cima de cada raiz sai também pontos. E sei também, lembrando que o C é 3, ó. Por que é importante saber? Porque é exatamente onde a função vai cortar o eixo y. Portanto, a nossa função fica da seguinte forma. Então, observe que a função ela corta no 3, o ponto 0 e 3. São as raízes, que é o ponto 1 e 0 e 3 e 0. Nós temos o vértice que nós encontramos aqui. E ele calcula mais um ponto aqui fora, que é exatamente o y igual a 4. Na hora que você joga 4 aqui na função e faz o cálculo, você encontra exatamente o 3, tá? Mas não é uma necessidade de calcular esse ponto. Só foi para deixar o gráfico mais ajustado. Agora vamos analisar a letra B. Da mesma forma, pessoal. Primeiro passo, vamos encontrar o zero da função. Então, eu vou pegar aqui a função g de x e vou igualar a zero. Significa dizer que eu estou pegando menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a zero. Vamos atrás do delta. O delta é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 4. Fazendo essa conta aqui, 4 ao quadrado, 16. Aqui fica menos 4 vezes 1 vezes menos 4, então vai dar menos 16. Então, aqui encontramos delta igual a zero. Se o delta é zero, significa dizer que eu tenho duas raízes reais iguais. E isso se resume eu tenho uma raiz do tipo menos b sobre 2a. Significa dizer que as minhas duas raízes, x1 e x2, são iguais. E são iguais a menos b sobre 2a. Exatamente vai ser igual ao x do vértice. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos
menos o B é 4, 2 vezes o A, que é menos 1. Portanto, fazendo as contas aqui, nós temos 2. Resumindo, nós temos que x1 é igual ao x2 e que ainda é igual ao x do vértice e que todos eles são iguais a 2. Precisamos do y do vértice, pessoal. Ora, aí fica fácil. Por quê? Porque o y do vértice é menos delta sobre 4a, mas o delta já é zero. Então, fica menos 0 sobre 4 vezes menos 1, portanto, é zero. Nós já sabíamos disso. Portanto, o A, outro detalhe, o nosso A aqui é menos 1. Então, isso implica em dizer, já que o A é menos 1, ele é menor do que zero, significa dizer que a concavidade, o gráfico é uma concavidade virada para baixo, nesse sentido. Portanto, esse é o sentido do nosso gráfico. Tá? Lembrando, novamente, que o nosso C é menos 4, então é exatamente onde ele corta aqui. Ó, tá? Esse aqui é o nosso ponto, nosso vértice, né? E ele calcula um ponto aqui fora, um 4, só para você fazer um gráfico com uma simetria. Na letra C, novamente, ó, é importante tirar cada um. Na letra C nós temos o A, que o A vai ser meio, o B é 1 e o C é 1. Lembrando que o A aqui está sendo maior do que zero. Então, concavidade virada para cima, nesse gráfico aqui. Vamos atrás do delta. O delta é b ao quadrado. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Fazendo as contas aqui, você observa que nós vamos ter 1 ao quadrado dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, então aqui deu menos 1, ou seja, o delta deu menor do que zero. Se o delta deu menor do que zero, significa dizer que não existe um x pertencente aos reais. Agora, pessoal, a gente vai calcular o vértice. Então, para a gente calcular o vértice, inicialmente, vamos calcular aqui o x do vértice. Fórmula menos b sobre 2a. Então, ficamos com menos, o b é 1, 2 vezes o a. Mas quem é o a? Meio. Então, fazendo as nossas contas, cancela esse 2 daqui com esse 2 daqui, fica 1 dividido por 1, menos 1 dividido por 1, que vai ficar menos 1. Agora, o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, fica menos, o delta dá 1 sobre 4 vezes o a, mas o a é meio, tá? 4 dividido por 2 aqui vai ficar 2, portanto, fica menos meio. Significa dizer que o nosso vértice vai ser menos 1 e meio. Tá? Tem o vértice, tem o C onde ele corta, já sei que a curvatura é virada para cima, portanto, nós temos o gráfico. E o gráfico fica da seguinte forma. Então, observa que nós temos aqui o vértice, o ponto C, onde ele corta. Ele fez mais um ponto aqui fora para a gente ver a estrutura, né? Esse ponto aqui fora, se você observar aqui, é o menos 2. Então, se você calcula o menos 2 na função aqui, você vai observar que ele vai dar exatamente 1, a imagem, e a curvatura do gráfico virada para cima. Continuando, pessoal, fazendo alguns exemplos, nós temos agora o exemplo 2, que diz o seguinte: no gráfico abaixo estão representadas 3 parábolas, 1, 2 e 3, de funções respectivamente f1, f2 e f3. Cada uma dessas funções, f1, f2 e f3, são funções do segundo grau incompletas, tá? Com os termos do x e o termo dependente iguais a zeros, e o coeficiente do x2 de ambas elas é a, b e c. E ele pergunta qual é a relação existente entre a, b e c. Ó, o que existe de relação entre A, B e C? E aí ele dá exatamente a estrutura do gráfico para a gente fazer essas análises. Então, observa que o gráfico da 1 é mais fechado que o gráfico da 2, que é mais fechado que o gráfico da 3.
Quando isso acontece, a relação é a seguinte, é que o coeficiente da A, ele é maior do que o coeficiente da função 1, que é o A, é maior do que o coeficiente da função 2, que é o B, que é maior do que o coeficiente da função 3, que é o C. Então, a relação existente é que A tem que ser maior que B, maior que C. Isso já é bom ressaltar que o A, quanto maior o A, mais fechada a parábola. Significa dizer que quanto menor o A, quanto mais o A se aproxima de zero, mais você abre a parábola. Ou seja, se a gente toma um A muito próximo de zero, você tem uma parábola praticamente sendo uma reta. É por isso que a gente não pode ter o A igual a zero, porque se o A for zero, você não tem mais parábola, você tem reta. Mas se eu tiver um A muito pequeno, eu vou ter uma parábola, embora seja uma parábola com uma curva muito suave, mas ela continua sendo uma parábola. Então, essa é a grande diferença entre as funções f1, f2 e f3. No exemplo 3, ele pede agora para a gente resolver as inequações a seguir. E aí ele deu duas inequações, uma f e uma h, e aí ele quer, na primeira situação, ele quer que você resolva a seguinte inequação. X ao quadrado menos 4x mais 3 menor ou igual do que zero. Então, para me resolver essas inequações, pessoal, a primeira coisa a se fazer é ir atrás das raízes, né? Por quê? Porque a gente passa logo pelo delta. Então, eu tenho aqui que o A é 1, nós temos aqui que o B é menos 4, e temos aqui que o C é 3. Tá? Lembrando, se o A é 1, é porque o A é maior do que 0. Então, com cavidade virada para cima. Vamos analisar aqui o delta, pessoal. O delta vai ser igual a B ao quadrado, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Fazendo essa conta, a gente fica com 16 menos 12, que é igual a 4. Portanto, nós temos aqui, pela fórmula de Bhaskara, menos B, como o B é negativo, então ele fica positivo, mais ou menos a raiz do delta, portanto, o delta é 4, então fica só 2. Sobre 2A, o A é 1, então aqui a gente fica 2. Eu tenho, então, x1 igual a 4 mais 2 dividido por 2, que é 3. E tenho o x2, 4 menos 2, que é 2 dividido por 2, dá 1. Nós temos as raízes. Significa dizer que eu tenho essa seguinte estrutura. Aqui ó, é o nosso eixo x, a parábola ela é virada para cima, corta aqui no primeiro cara, que é o 3, a gente corta no primeiro cara aqui, que é o 1, e no segundo cara, que é o 3. Lembrando que aqui a gente tem uma igualdade, ó. Portanto, esse ponto aqui, ele é um ponto fechado. A mesma coisa acontece aqui, é um ponto fechado. Quem está embaixo é negativo e aqui é positivo. Fora antes da raiz, e depois, antes de 1 e depois de 1. Como ele quer soluções negativas, então a minha solução se resume a isso. Fica x pertencente aos reais, tá o quê? A solução que eu estou em busca é essa solução aqui, pessoal, ó. A solução negativa. Então, eu vou ter que 1 é menor ou igual do que esse intervalo que eu achuriei aqui, que é menor ou igual do que 3. Portanto, qualquer x que eu tome neste intervalo, eu vou ter soluções negativas ou iguais a zero, que é o que ele quer aqui. Então, resolvi essa inequação. Na letra B, do mesmo jeito, eu vou pegar igual a... O A aqui vai ser meio, o B aqui vai ser 1 e o C também vai ser 1. Lembrando, novamente, o A é maior do que 0. Tá? Então, vamos passar aqui logo pelo delta. O nosso delta vai ser B ao quadrado, então a gente vai ficar com 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é meio, vezes o C, que é 1. Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem 1 ao quadrado é 1, o 4 dividido por 2 aqui vai dar 2, então fica 2 vezes 1 vezes 1. Portanto, a gente tem menos 1, e esse menos 1 é menor do que 0, ou seja, o nosso delta deu negativo.
Aí você faz a seguinte análise. Ah, então eu tenho aqui o meu eixo x, tá? O meu A é positivo, a concavidade é virada para cima, mas o A, ou mais o delta é negativo, então ele não pode triscar. Então ele faz simplesmente isso. Ó. Então aqui fica estritamente positivo. Aí você pensa, ah, mas eu estou procurando no meu problema soluções em que ele seja menor do que zero. É possível ter soluções menores do que zero? Ó? Não, é impossível. Ou seja, então a solução aqui para a gente é vazio. Se aqui fosse maior do que zero, aí a minha solução seria todos os reais. Tá certo, pessoal? Então, é sempre importante analisar as inequações fazendo o estudo do sinal. Ok? Portanto, bons estudos e a gente fica por aqui. Nós nos encontramos na nossa próxima aula, que vai ser sobre função modular, dando continuidade à unidade 2. Tchau, tchau, bons estudos!